tema desta ministração: transformados pela fé do Evangelho vivo. Queridos, uma coisa é fato. Quando Deus nos chama, Ele foi até ministrado ontem pelo pastor Xavier, Ele requer de nós uma transformação. Ele requer de nós uma mudança. Deus não nos chamou para sermos o mesmo. É só você olhar para a natureza. Faz parte da natureza continuar sendo o mesmo. Lembra lá? A gente começa a aprender quando é pequenininho. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Tem um contínuo, tem um avanço, tem um crescimento, tem uma mudança. Tudo que Deus criou na sua perfeição, Ele lança a uma mudança, Ele requer uma mudança, Ele projeta para uma mudança, Ele projeta para um progresso, Ele projeta para um futuro. Da mesma forma nós. Com toda certeza, você, quando reconheceu, quando aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você era de um jeito. Mas hoje, por mais que tenha pouco tempo ainda, você não é mais o mesmo. Você é diferente. Por quê? Deus nos chama para avançar. Eu sempre falei aqui, nós servimos um Deus que é um Deus de novidade de vida, um Deus que Ele sempre quer algo novo para nós e sempre quer o novo na nossa vida. Então, um dos meus versículos preferidos está lá em Apocalipse. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Que assim seja na sua vida, um novo tempo, uma nova história. E da onde vem esse novo tempo? Da onde vem essa nova história? Por que nós podemos acreditar nessas coisas? Que haverá um novo tempo, que haverá uma nova história. Tudo isso por causa da fé. A fé é o que nos dá essa certeza. Que é o que nós vamos ver aqui hoje. Transformados pela fé do Evangelho vivo. E aqui algumas perguntas que vão nortear a nossa ministração dessa tarde, a nossa ministração desse dia, certo? Primeiro, o que é fé? Qual a necessidade de vivermos por fé? Por onde vem a fé para nós? E como nos transformar para uma vida pela fé? Eu queria convidar você a abrir lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pode passar aí. Queridos, este aqui foi um dos versículos que mudou a história da humanidade. Mudou a história do mundo. Eu sei que tem outros versículos muito mais famosos. João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas este aqui foi um dos versículos que mudou o mundo. De certa forma, pela graça do Espírito Santo, hoje nós estamos aqui, do jeito que estamos aqui, por causa deste versículo. Romanos 1,17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Por que eu estou falando tudo isso? Esse aqui foi o versículo no qual Lutero, lá na época da Reforma, leu e teve a sua vida totalmente transformada. E a partir daí começou um reboliço na vida dele, que provocaria um reboliço na Europa, que desencadeou no que nós conhecemos hoje como o protestantismo. O justo viverá pela fé. Até então, puxando aqui um pouquinho da história da igreja, até então a igreja vivia submersa na prática da compra do perdão, na prática de ter que fazer obras, na prática do peso do pecado. E para Lutero isso era algo muito ruim. Ele vivia sob essa angústia. Eu não sou aceito por Deus, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu preciso disso, preciso daquilo. Eu preciso comprar a indulgência, eu preciso isso, eu preciso daquilo. E ele vivia com esse peso, e esse peso impedia ele de viver a vida cristã como deve ser vivida. Mas até que um dia, ele já na faculdade, como doutor da igreja, lê como está escrito: o justo viverá pela fé. E isso mudou totalmente a vida dele. Porque agora ele reconheceu que
a responsabilidade, a carga não estava sobre ele. Porque Jesus já tinha levado tudo isso na cruz. O que cabia a ele era o que? Crer. Como está escrito aí. As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. O que do começo ao final que se dá pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Logo, já entrando agora na ministração, se existe uma pessoa que vive pela fé, e essa pessoa é declarada justa, justa no sentido de aquele que é justificado por Deus, aquele que é salvo por Deus, é porque existe uma alternativa a isso. Existe um outro caminho, existe um outro direcionamento. Vocês estão comigo aqui? Então vamos lá. Existe o justo, que é aquele que anda pela fé, que vive pela fé, que foi justificado por Deus. E existe aquele que vai pelo outro caminho. O caminho, podemos dizer assim, o caminho da razão, o caminho da terra. Já ministrei sobre isso aqui. É fato, queridos, é fato. O mundo sempre vai ter algo para tentar substituir aquilo que Deus estabeleceu para a gente. Exemplo. Você pode pegar aí as ministrações de coaches, no geral. É o mundo tentando substituir a igreja para pessoas que estão carentes de direcionamento. Você pode pegar aí, para qualquer coisa, o mundo vai ter uma explicação, o mundo vai ter uma forma de seguir, o mundo vai ter uma razão. Então nós temos dois caminhos: o caminho da fé, baseado em Deus, baseado naquilo que Ele nos diz, e o caminho da lógica, o caminho da razão, o caminho do mundo. Vamos ter o caminho de Deus e o caminho do mundo. Seguir pela lógica de Deus, que é a fé, seguindo pela lógica do mundo, que é a razão. A forma como nós gerenciamos a nossa vida, baseado nessas duas visões de mundo, é o que vai determinar como nós viveremos nesse mundo. Se nós viveremos bem, em paz, tendo uma vida plena como cristãos, ou se nós viveremos, mesmo como cristãos, mas tendo uma vida ruim. Porque é possível, querido, é possível você até seguir os princípios, seguir ali o que diz Cristo, o que diz o cristianismo, e simplesmente ter aquilo apenas como rituais, apenas como algo vazio, apenas de fazer porque faz, e você vai seguir uma vida triste, porque você não vai nem ser feliz, entre aspas, no mundo, e não vai conseguir ser feliz em Deus. O justo viverá pela fé. Isso é tão importante nós entendermos que Paulo falou sobre isso 2 vezes para nós. Pode passar aí, é o próximo slide já, eu acho. Pode passar aí. Colossenses 2:8. Olha aí, o apóstolo Paulo falando para a gente: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do quê? Do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas transformai-vos por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 caminhos, querido. O caminho pela fé e o caminho pelos, como diz outra versão, pelos rudimentos deste mundo. Aquele que é justo, no sentido de justificado, vive pela fé. Queridos, o viver pela fé é um dos sinais que demonstra que você teve um encontro com Cristo, que você foi salvo verdadeiramente, que você verdadeiramente é uma nova criatura. Que, queridos, outra coisa é fato: esse mundo nos odeia. Esse mundo nos odeia. Para nós, só tem um caminho a seguir, que é o caminho da fé. Você, nós como cristãos, podemos até, como eu falei ainda agora, tentar seguir pelo caminho do mundo. Mas você vai se dar mal, porque esse mundo
nos odeia. Hebreus 11:13, eu acredito que é o que fala, nós somos peregrinos deste mundo. Nossa pátria não é mais aqui. Nossa pátria está em outro lugar. E esse mundo jaz de quem? Do maligno. Logo, se nós formos seguir os rudimentos deste mundo, seguimos as lógicas desse mundo, seguimos a razão desse mundo, as filosofias desse mundo, o que é que vai acontecer com a gente? Nós seremos destruídos, porque o mal veio somente para roubar, matar e destruir. Então vamos lá, recapitulando o que nós já vimos até agora. Nós vimos que existem dois caminhos. Um caminho de Deus, no qual o justo, no qual o justificado, no qual o salvo anda, e o caminho da razão humana, da filosofia humana. Se você seguir por esse caminho, você vai se dar mal, porque o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Então, primeiro ponto, o que nós podemos concluir a partir disso? É preciso que nós andemos em fé, vivamos por fé. Não tem outra alternativa para nós como cristãos. Precisamos viver por fé. Precisamos viver de maneira diferenciada deste mundo. Mas aí entramos na nossa primeira pergunta, que agora é um próximo slide. O que é fé? O que é fé? Desde pequeno nós escutamos sobre fé. O justo viverá pela fé, você será salvo apenas por fé, não por obras. Mas o que é fé? Essa é a grande questão da coisa. Eu gosto muito da tradução da King James, fiel, que é a que está aí. Primeiro que ela é a que está mais próxima do original. Ela está mais próxima do original. E ela traduz bem para nós o que é a fé. Vamos lá. O que é a fé? Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. A evidência das coisas não vistas. Ora, a fé, vamos ler de novo. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. A evidência das coisas não vistas. O que é substância? O que ele quer dizer quando ele diz substância? Substância quer dizer de algo que você pode palpar, de algo corpóreo, uma substância. Quando fala, por exemplo, do que é feito isso aqui? De que substância eu poderia falar? É feito isso aqui. Isso aqui é feito de plástico, com metal, entendeu? Do que é feito? Qual a substância que é feito do ser humano? O ser humano é feito de água, feito de várias coisas. Ou seja, o que eu posso ver? O que eu posso pegar? Já a evidência que é o outro, evidência a gente estuda isso muito em auditoria. O que é uma evidência? É algo que prova a existência de outra coisa, de que algo aconteceu. Então, em outras palavras, ora, a fé é a substância das coisas pelo quais esperamos. Nós não temos aquilo agora. Nós não temos. Mas a fé vai ser o meio pelo qual nós vamos conseguir sentir, nós vamos conseguir palpar, nós vamos conseguir perceber aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós ainda não vimos, aquilo que ainda nós não pegamos. E a segunda parte, a evidência das coisas não vistas. Eu não vi, mas eu tenho a plena certeza que existe. Porque evidência, tem a prova. E o que é essa prova? Essa prova é justamente a fé que é em mim. A fé que é em mim. Então, o que é fé? Fé, poderemos resumir assim. Fé é o meio pelo qual eu materializo, eu posso perceber, eu posso sentir aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu ainda não consegui chegar lá. Por que nós podemos dizer que somos salvos? Por causa da fé. Fé no quê? Ou seja, qual é a substância? Qual é a evidência que demonstra que você é salvo? Isso que é a fé. A fé, muitas vezes nós confundimos a fé com aquilo tipo, se eu acreditar muito numa coisa, aquela coisa vai acontecer. Não, isso não é fé, isso é desejo. Isso é desejo. Fé está mais associada a isso. O que te dá base?
O que te dá certeza para você continuar nesse caminho? Por isso que é falado que nós somos salvos por meio da fé. Porque o que acontece? Quem aqui, sei que pode até ter, mas quem aqui já viu Jesus pessoalmente assim ali? Em tese, depois da assunção de Jesus aos céus, ninguém assim viu Jesus, conseguiu pegar assim, em tese. Claro, há vários relatos de pessoas que já viram Jesus, mas nós não vimos. Você já viu? Você estava lá, você viu Jesus sendo crucificado? Você viu Jesus sendo ressuscitado? Você não viu. Eu não vi. Mas existe algo, que é esse algo que você tem que se apegar, que diz que Ele ressuscitou e Ele está vivo. Isso é a fé. Ou seja, é a substância daquilo que eu não vi, é a evidência daquilo que eu não pude perceber, que eu não pude estar lá. Isso é a fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós não tivermos fé, nós vamos nos sentir um bobo enquanto oramos, um leso enquanto pedimos algo de Deus, porque nós não cremos naquilo que não vimos. Está dando para entender até aqui, queridos? Eu sei que às vezes é meio embolado. Fé. Então bora lá. 2 caminhos. O caminho da fé e o caminho do mundo. Se você seguir o caminho do mundo, você vai ser destruído. Porque pode até parecer lógico, pode até parecer com razão, mas o fim vai ser vazio. E o caminho da fé. O que é fé? Fé é a substância daquilo que a gente ainda não viu. É a evidência daquilo que a gente não viu. Nós somos salvos por meio da fé. Porque nós não vimos Cristo morrer. Nós não vimos Cristo ser ressuscitado. Mas nós cremos firmemente que Ele morreu e Ele ressuscitou. Que Ele morreu e ressuscitou. Uma pessoa que vive pela fé. Então tá, lembra? Voltando aqui. O justo vive pela fé. Então o que a gente pode concluir? Juntando esses 2 versículos. O justo vive pela fé e a fé é a substância do que não vimos. Nós podemos concluir o quê? Que é o que está aí, ó. Uma pessoa que vive pela fé é alguém cuja vida é moldada pela confiança em Deus, demonstrando certeza e convicções em promessas invisíveis, mas reais. Esse aqui tem que ser o nosso padrão, queridos. É isso aqui que nós temos que viver com base nisso. Nós temos uma promessa. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar salvação. E Ele prometeu que um dia Ele iria voltar. Essa tem que ser a base da nossa existência. Essa tem que ser a base dos nossos pensamentos. Quando vier as preocupações, você vai lembrar o quê? Jesus disse que até a consumação dos séculos Ele estaria comigo. Ele disse que Ele nunca iria me abandonar. E o que é fé? Fé é pegar essa palavra e se apegar nela. E é isso aqui, é a verdade. Eu até anotei aqui. Ó. Na palavra encontramos a substância, algo tangível que nos direciona a Cristo. E em nossas experiências com Deus, temos as evidências de que Ele cumpre as suas promessas. Lembra? Fé é o quê? Substância e evidência. Onde que nós vamos obter a substância? Onde que nós vamos obter a base da nossa fé? O conteúdo da nossa fé? Na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E de onde virá as evidências de que aquilo é real? Através das transformações, através das experiências que nós vamos ter em nossas vidas. Por isso que eu sempre disse aqui, queridos, é importante nós buscarmos ter experiências com Deus. Porque o que acontece? Lá vai estar escrito todas as promessas. Lá é a substância da fé. É a coisa palpável, está escrito aqui, ó. Mas qual vai ser a evidência de que aqui está escrito é verdade? São as experiências que você terá. O Espírito irá testificar no seu coração que aquela palavra é verdadeira,
que aquilo é real, que aquilo não é só um ditado, que aquilo não é só alguém não é só algo que alguém escreveu, que aquilo é a verdade. Por isso nós nunca podemos deixar de buscar termos experiências com Deus. São as experiências com Deus que confirmam a nossa fé. São as experiências com Deus que dão a certeza, aumentam as evidências de que nós estamos no caminho correto, de que nós estamos seguindo em fé. Vou ler novamente. Na palavra encontramos a substância, algo tangível que nos direciona a Cristo. Em nossa experiência com Deus, temos as evidências de que Ele cumpre suas promessas. É necessário, querido, buscarmos termos experiência com Deus. Eu falei isso lá, enquanto eu estava ministrando lá no encontro. Por muitos anos, eu fui uma pessoa que se contentava ali, saber mais da palavra. Eu era alguém extremamente conteudista. Eu queria saber mais da palavra. Eu queria saber mais da palavra. Só que o que acontece, querido? Uma coisa não pode andar sem a outra. Por isso que você vê por aí milhares de ateus, pessoas sem fé nenhuma, sem experiência com Deus nenhuma, que sabem muito da Bíblia. Mas então por que aquilo não produz nela a fé? Porque a fé vem pela palavra? Porque falta as experiências com Deus. Falta ali aquilo que vai ratificar, que vai confirmar aquela fé no seu coração, aquela palavra no seu coração. Que já é o nosso próximo ponto, pode passar aí. Por onde vem a fé? Que é o que eu já estou falando aqui na verdade. Está lá, ó. Na palavra encontramos a substância, algo tangível que nos direciona a Cristo. Em nossa experiência com Deus, temos as evidências de que Ele cumpre suas promessas. Por onde vem a fé? A fé vem pela palavra. E além da palavra, vem pela experiência que você vai ter com Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, aí vem a pergunta: então por que nem todo mundo que ouve é convertido? Por que nem todo mundo que ouve é gerado a fé? Porque é isso. É preciso ter experiências com Deus. Uma coisa não vai andar distante da outra. Uma coisa não vai andar separada da outra. Não adianta você ter a Bíblia decorada se não tem experiências com Deus, querido. Porque são as experiências com Deus que vão ratificar, que vão confirmar, que vão acender a palavra no seu coração. É importante que você saia daqui sabendo disso. Eu preciso buscar ter experiências com Deus. As experiências irão fortalecer a minha fé. Quantas e quantas você mesmo pode pensar na sua vida. Quantas vezes você estava com um problema, você estava desanimado, estava para baixo. Então você vai e busca a palavra. E aí vem uma palavra no seu coração. Aquilo ali já renova a sua fé. Mas nosso Deus é perfeito, Ele não faz a obra incompleta. Logo depois daquela palavra, você vai e consegue resolver o problema. Consegue encontrar a solução. Você teve uma experiência. A experiência unida à palavra gera fé, queridos. Busque ter experiência com Deus. Busque conhecer mais da palavra de Deus. Eu estou focando bem em experiência, porque eu sei que muitas das vezes aqui eu foco bastante na parte de busca a palavra. Então eu estou tentando equilibrar. Busque experiência com Deus. Busque a palavra de Deus. São essas coisas que vão ratificar a fé no seu coração. Eu sei que eu estou sendo repetitivo nisso, mas é preciso que nós entendamos. Porque muitos cristãos não conseguem entender isso. Aí, se esfriam na sua fé, vão embora e pronto, perdeu. Vai seguir os rudimentos do mundo, vai seguir a razão humana, vai seguir a lógica humana e vai perecer. E vai morrer. Então, novamente, estou fazendo igual eu faço lá com as crianças. Existem dois caminhos. O caminho daqueles que são justificados, que é a fé. O caminho do mundo, pela razão humana. Se você seguir o caminho do mundo pela razão humana, você pode até conseguir alguma coisa,
mas fatidicamente você será destruído. Se você seguir pelo caminho da fé, Deus irá honrar as suas promessas. O que é fé? Fé é a substância daquilo que nós não vimos. São as evidências daquilo que nós desejamos e ainda não aconteceram. Evidências das coisas que ainda estão por vir. Onde nós encontramos a fé? Como a fé chega até nós? A fé chega até nós através da palavra, aliada à experiência. A palavra me faz conhecer as promessas que Deus deixou para mim, deixou para a minha vida. E as experiências ratificam, confirmam que essas promessas são verdadeiras. Que o que Ele falou ali é verdade. Só que tem momentos, e é o próximo slide, pode passar aí. O que fazer quando a fé se confronta com a lógica humana? Que esse é o nosso problema, da maioria das vezes. Nós sabemos as promessas, nós vemos para cá, a cada domingo, a cada quarta-feira, no G6, nós aprendemos sempre mais de Deus. Mas quando vem um problema, aí começam os conflitos no nosso coração. E agora, o que fazer? A lógica diz isso. Mas Deus diz outra coisa. O que fazer? Paulo também já respondeu isso, guiado pelo Espírito Santo, que é o próximo slide, que é o versículo que nós já lemos aqui. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas transformai-vos por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que acontece, queridos? Agora eu vou usar o mesmo exemplo que uma professora usava na faculdade. Mas antes, como surgem os nossos comportamentos? Como surgem as nossas emoções? No encontro eu falo bastante disso lá, né? Como é que surge o comportamento? Como é que surgem as emoções? Quem foi para o encontro recente aí deve estar bem fresco na cabeça. Nosso comportamento é moldado pela nossa mente. Isso quem diz é a psicologia. Mas a Bíblia já dizia isso há muito tempo. Como o homem se imagina, assim ele é. Todos os nossos comportamentos são moldados com base em pensamentos, em crenças anteriores. Exemplo: acontece algo, eu vejo o acontecimento, a minha mente, o meu cérebro processa isso, e com base na forma como eu pensei, com base em como eu processei isso, eu vou agir de determinada maneira. Por isso que muitas vezes a mesma coisa acontecendo com pessoas diferentes, cada uma vai fazer algo diferente. Porque cada uma tem uma forma de pensar diferente, tem um jeito de pensar diferente. Como o homem se imagina, assim ele é. Nossos pensamentos controlam nossos comportamentos e emoções. Nossas crenças nucleares controlam nosso comportamento e emoções. Quem aqui já assistiu o filme Divertidamente? Aqui é daquele jeito lá, Divertidamente. O de filme Divertidamente ele foi feito com base em vários psicólogos serviram como ajudantes lá, roteirista do filme. Quem assistiu lá viu, né, que tem as crenças nucleares, tem as emoções, e com base nas crenças que vai moldando o comportamento dela. É aquilo ali que funciona. Nosso cérebro é daquele jeito ali. E a Bíblia já dizia isso. Como o homem se imagina, assim ele é. E agora eu vou usar o exemplo que a professora usava. Imagine um campo cheio de mato. Cheio de mato. Se vai todos os dias pessoas passarem no meio desse mato, o que vai acontecer ali? Vai criar uma trilha, vai criar um caminho. De modo que nem mato mais vai crescer ali naquele lugar. Porque está todo dia gente passando ali. Está todo dia pessoas andando ali. Nossos comportamentos, nossos pensamentos funcionam da mesma forma. Se eu só penso de um jeito, quando acontecer um problema, quando acontecer uma situação, eu vou seguir aquele jeito. Que a minha mente já estava pré-programada para seguir. Com base nos meus pensamentos anteriores. Por isso que Paulo fala que, olha, transformem-se por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Juntando com a pergunta,
O que fazer quando a fé se confrontar com a lógica? Queridos, é preciso que nós transformemos a nossa forma de pensar para conseguirmos andar por fé, seguir pela fé. Por quê? Por todos os lados, nós somos bombardeados pelo mundo. Por todos os lados, nós somos bombardeados por formas de pensar mundanas, por filosofias mundanas, por pensamentos mundanos. Ou seja, todo dia tem alguém passando aí na trilha. E a nossa mente vai ser levada automaticamente a pensar dessa forma. Mas nós temos que fazer o quê? Lutar pela transformação da nossa mente. Lutar para pensarmos como Deus quer que nós pensemos. Isso foi vamos dizer assim, um conselho, quase como uma ordem de Paulo. Transforme-se. Porque se você não lutar, você vai andar pelo caminho do mundo. Porque é sempre assim, queridos. Vamos dizer assim, para a gente andar no caminho da fé, a gente tem que estar aqui, firme. O reino de Deus é tomado por esforço. Se você ficar de boa, automaticamente você vai passar para o outro lado. É como se fosse ali todo o tempo nós nadando contra a maré. Se você para de nadar, o que vai acontecer? A maré vai lhe puxar. Então transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como transformar a nossa mente, então? Porque essa que é a grande chave da administração. Transformados pela fé no Evangelho vivo. Nós já vimos aqui o que é fé, certo? Fé é a base da nossa existência. Fé é a base do que acreditamos. Fé é o que vai dar o caminho, que vai dar o direcionamento para nós. Como ter uma vida de fé? Transformando a mente. E como transformar a nossa mente? Aqui, queridos. É o básico que funciona. É o básico que funciona. Nós precisamos, querido, transformar a nossa mente. Como queremos transformar a nossa mente? Para que ela possa ser moldada com base na fé. Para que nós possamos ser justos, vivendo pela fé. Está aí, ó. Leitura e meditação da palavra. Queridos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É preciso, querido, que nós criemos uma cultura de leitura e meditação bíblica. Porque, como eu já falei aqui várias vezes, se você só se alimentar desse mundo, queridos, você vai se dar mal. Às vezes, né, a primeira coisa que fazemos quando acordar é ligar o jornal. Antigamente era aquele jornal do rádio, né? 6 horas da manhã em ponto. Aí, no IML foi para pedra. Ainda tem esse negócio? Ainda tem. É, da difusora mesmo. Ainda tem esse negócio. Pois é, a pessoa já acorda pela manhã, já vendo quem foi para a pedra do IML. Cara, você está se enchendo do quê, cara? Como é que você vai ter uma vida tranquila, uma vida em paz, se a primeira coisa que você faz ao acordar é ver quantos morreram e foram para o IML? Você vai para o jornal, só briga, só confusão. É confusão na política que o pessoal não se entende, é confusão de todo lado. Vamos fazer que a gente fala muito na psicologia, uma higiene mental, queridos. Nós precisamos fazer uma higiene mental. Uma lavagem cerebral, como falou o pastor Xavier já. A gente às vezes tem medo desse termo, vai fazer uma lavagem cerebral. Queridos, se a nossa mente está suja, ela precisa de uma lavagem. Ela precisa de uma lavagem, ela precisa se tirar tudo que é ruim para colocar coisas boas. E como é que você vai colocar coisas boas na sua mente? Leitura e meditação da palavra. Leitura e meditação da palavra. Pastor, eu não sei como fazer isso. Hoje em dia tem várias ferramentas. Use o ChatGPT para o bem. Pegue lá, vá lá no ChatGPT, crie para mim um plano de leitura bíblica de tantos dias. Ele vai criar bonitinho lá para você. Crie para mim um plano de leitura bíblica com versículos voltados para tal coisa. Ele vai criar bonitinho para você. Só não pode substituir o ChatGPT pelo Espírito Santo, né? Também aí. Mas
ChatGPT é uma excelente ferramenta. Leitura e meditação da palavra. Porque também não basta você só ler. É preciso que você reflita no que você está lendo. Você pode pegar só um versículo ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou passar o dia meditando nesse versículo. Passou o dia, aconteceu o primeiro problema. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí se você quiser fazer igual eu, como é que é esse versículo no original? Vou lá ver como é que era no original, para ter o negócio. O Senhor é meu pastor e Ele nunca me falta. Olha aí, ó, já ampliou quando eu fui para o original. Ou seja, agora eu tenho um Deus que sempre está comigo e Ele nunca me falta. Por mais que venham problemas, por mais que venham situações, eu tenho um Deus que nunca me falta. Está vendo? Em um versículo dá para você fazer uma série de meditações em cima daquele versículo. E assim fazendo a higiene mental na sua mente. Outra, né? Oração como estilo de vida. A oração, a leitura e meditação da palavra sempre deve estar acompanhada também de oração. É passar o dia em oração mesmo. É um estilo de vida. Que às vezes nós pegamos ali, né? Ah, por que você não ora? Porque não tem um tempo. Cara, dá para você orar em todo lugar, querido. Tá no ônibus, dá para orar no ônibus. Tá dirigindo o carro, dá para orar dirigindo o carro. Tá lá no seu trabalho, sozinho você. Tá aqui, Deus, muito obrigado, Senhor Deus, mais esse dia. Que eu possa ser transformado. Que eu possa que eu possa resolver aquele problema. Deus, aconteceu aquilo. Você não precisa. Ah, agora eu vou para o meu momento de oração aqui, tudo e tal. Aí começa, né, parece que eles acende um incenso, umas velas lá para ficar um ambiente. Agora aqui eu vou orar e eu vou me conectar com Deus. Não. Se vou ser bem sincero para vocês. Para mim, eu tenho uma séria dificuldade em parar um tempo assim. Agora é o meu tempo de oração, eu vou orar. Eu admiro muito minha mãe. Minha mãe, desde pequenininho, eu cresci vendo a minha mãe. Aí, todo dia, é o período, o momento da oração. Não pode mexer com a mamãe, a mamãe está orando. Mas eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Mas todo momento que eu aproveito, estou no carro dirigindo, é orando. Estou lá no meu trabalho sozinho, fico lá. Eu trabalho atualmente numa salinha que fica só eu lá. Estou lá, estou de boa na minha salinha. Coloco minha musiquinha e tal no fone. Tanto que eu não vou para o trabalho sem fone por causa disso. Está todo tempo lá. Oração como estilo de vida, queridos. Todo dia orar. Orar em todo momento. Dê uma pausazinha, tá lá. Em vez de ficar pensando besteira, lembra daquele ditado? Mente vazia, função do diabo? Começa a orar. Coloca uma música. Vá refletir em cima daquela música. Terceiro, pratique o bem, queridos. Às vezes a gente começa a gente vê tanta violência no mundo, tanta coisa no mundo, que a gente fica desconfiado de tudo e de todos. E a gente começa a ser mal. Começa a desejar o mal para o próximo. Isso inconscientemente, porque é aquilo, lembra que eu falei? Se todo dia martela ali, se todo dia alguém passa naquilo ali, é aquela forma que você vai pensar. E todo dia nós somos bombardeados com isso. Olha, desconfie de tudo e de todos. Está todo mundo contra você. O mundo é mau. É verdade, ele é mau. Mas nós somos o bem. Nós somos o bem nesse mundo. Pratique o bem na medida do possível. Se alguém precisa de algo e você pode ajudar, ajude. Eu acho que até Tessalonicenses que fala, se você sabe que se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode dar um conselho, aconselhe. Pratique o bem. Seja um referencial do bem. Ah, aqui é todo mundo ruim, mas você lá é bem. Aqui todo mundo vai para um lado, todo mundo fala isso, todo mundo vai de um jeito, mas você é diferente. Você é luz do mundo, você é sal na terra. Você tem que praticar o bem onde quer que você esteja. O outro aí que eu já falei aqui, fique longe da negatividade. Negatividade das coisas ruins. Negatividade é aquilo que nós já sabemos. É o pensamento, é a contrafé, por assim dizer. É você pensar todo o tempo que vai dar errado, pensar no negativo, pensar que não vai dar certo. Negatividade também, coisas ruins. É o que eu falei ainda agora, o exemplo do jornal. Ficar vendo jornal que é só morte. Pra quê, cara? Eu já falei isso aqui uma vez. Ah, ficar vendo, procurando doença. Olha, porque lá
na Malásia surgiu um novo vírus. Você não é médico, você não é cientista para ficar procurando vírus nos lugares, você não vai achar a cura. Então, onde eu sei, não tem nenhum médico aqui que esteja ouvindo. A menos que você seja um médico, tal, um farmacêutico, aí sim, tudo bem. Mas ficar pesando doença, ficar pesando coisas que você sabe que vai lhe abalar. Eu já dei esse exemplo aqui, eu já falei isso aqui uma vez. Em 2018, na época da política, foi uma época bem conturbada, 2018, naquela eleição. Teve um dia que eu peguei, eu vou cancelar, vou sair de todas as minhas redes sociais. Não vou mais ver rede social. Pronto, saí de Facebook, não vou ver mais nada. Por quê? Eu já acordava, já ia para o Facebook, aí já começava a acelerar. Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, já fizeram isso aqui, já estão perseguindo tudo e tal. E aquilo vai dando agonia. Quer saber? Para que eu vou ver isso? Não vai dar em nada. Aquela, ficar vendo a Globo News lá se torturando, vendo os comentaristas de lá. Não vai dar em nada, eu não vou fazer nada. Estou aqui no meu... Para que eu vou ficar me torturando vendo essas coisas? Parei. Nós precisamos ter esse domínio próprio, querido. Esse fruto desse domínio próprio. Se algo te faz mal, larga, querido. Pastor, mas não faz mal para mim. Querido, se você ficar vendo todo o tempo coisa ruim, você acha mesmo que a sua mente não vai ser contaminada? Não tem como, queridos. Não tem como. Por que hoje nós temos uma geração extremamente ansiosa, extremamente preocupada, depressiva, com medo de tudo? Porque é só o que nós recebemos. A gente não consegue sair na rua em paz, por quê? Porque é só o que recebemos de todo canto. A violência está em toda parte, a morte está em toda parte. E a gente vai enchendo a nossa alma disso, e a gente vai ficar o quê? Com medo. E aí, cadê a nossa fé? Porque lá nós temos a promessa. Ainda que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, por onde quer que você for. Essa é a promessa que nós temos, essa é a palavra, essa é a substância. Aí nós trocamos isso pelo jornal lá da rádio, pelos jornais que só falam violência, disso, daquilo. Você vai ficar com o quê? Com medo. Então, fique longe da negatividade. E por último aqui, como transformar a mente? Pedir ajuda, peça ajuda. Às vezes, querido, você não vai sozinho conseguir as coisas. Às vezes é preciso que você peça ajuda. Pedir ajuda de Deus, Espírito Santo. Pedir ajuda de um irmão. E eu quero encerrar aqui exatamente com um exemplo disso. Deixa eu só pegar aqui a referência. Marcos 9,17. Pode passar, eu acho que eu coloquei aí o versículo. Marcos 9,17. Está aqui, ó. Essa aqui, estou encerrando já. É aquela passagem de Jesus, quando os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram e chamaram Jesus. O que fala aí? Vamos ler junto, ó. Um dos homens, no meio da multidão, disse para Jesus: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele está com o espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Aí Jesus pergunta: há quanto tempo ele está assim? Ele respondeu: ele está assim desde que era pequeno. Pode passar aí, versículo 22. Muitas vezes o espírito faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Tenha misericórdia de nós. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se eu posso, perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O pai imediatamente respondeu: eu creio, mas ajude-me a ter mais fé. Muitas vezes, queridos, nós vamos ser igual a esse pai. Eu até creio, mas eu reconheço, Jesus, eu preciso de mais fé. Me dê mais fé. Não sei qual é não sei qual é a sua situação hoje aqui. Mas muitas vezes, falando de mim, a minha oração foi exatamente essa aqui. Pai, eu creio, mas me ajuda a crer mais, a acreditar mais no Senhor, a ter mais fé, a reconhecer mais o Senhor nos meus caminhos. Então é isso. Pode ser
não sei como está a sua situação, não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa, ó, qualquer coisa é possível para aquele que crê. Aqui nós temos uma palavra, que essa palavra possa gerar fé no seu coração. Qualquer coisa é possível àquele que crê. Qualquer coisa é possível àquele que crê. Ah, a situação está impossível, está difícil, não vejo saída. Qualquer coisa é possível àquele que crê. Comece a repetir isso até isso entrar verdadeiramente no seu coração. E você vai ver um milagre acontecer na sua vida. E aí vai anotar mais uma experiência com Deus para você. Olha, naquele tempo eu estava assim. Eu não via saída, eu achava que era impossível. Mas eu lembrei que para Deus não existe impossível. E a partir do momento que eu lembrei que para Deus não existe impossível, a minha mente mudou. E eu agi de tal forma, e Deus me deu vitória. Ratificou mais uma vez a fé no seu coração. Amém, queridos? Que o Senhor Deus possa continuar falando com você no decorrer dessa conferência. Mas lembre-se disso. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Além disso, é preciso que tenha experiências com Deus. E se você tem pouca fé, se você ainda acha, mesmo crendo, você acha que precisa de mais fé, não tenha vergonha de orar a Deus. Pode orar pedindo exatamente isso aqui. Cadê? Tiraram já ali, mas tudo bem. Eu creio, mas me ajuda, Senhor Deus, a ter mais fé. Como eu falei para vocês, muitas vezes essa foi a minha oração. Eu creio, Senhor Deus, mas me ajuda a ter mais fé. Amém, meus queridos?